Neymar não é entusiasta de Jorge Jesus na seleção brasileira, mas ele aprova Carlo Ancelotti. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ganhou um apoio de peso. O jogador do Santos se movimenta nos bastidores e faz a ponte com pessoas envolvidas nas negociações e acompanha de perto todos os passos. Nem mesmo as declarações recentes de Jorge Jesus, dizendo que não tinha problema com o Neymar, fizeram o craque mudar de ideia. Parece que o Neymar agora virou consultor de treinador, né, cara, na O Neymar vai seleção. estar na seleção, pô. A gente não sabe nem se ele vai estar na seleção, ele está escolhendo o treinador, ele está escolhendo o chefe do emprego que a gente nem sabe se ele vai ter, pô. Mas Onde já se assim, viu isso, né? Tudo bem que não, o Neymar ficou, tem muita moral na seleção brasileira. não, mas ficou claro, né, que o Jorge Jesus não tem problema com o Neymar, mas o Neymar tem problema com o Jorge Jesus. Exatamente. Cara, eu acho que o problema do Neymar com o Jorge Jesus é porque o Jorge Jesus ele é um treinador, pelo menos ao que ele já mostrou aí pra gente, que cobra muito. Ele Sim. cobra o máximo dos jogadores, desde os pequenos detalhes ali, posicionamento de campo e tudo mais, assim como forma física. A gente viu ele deixando o Neymar de fora da Champions League Muito asiática, escreveu, fora porque não dos estava relacionados, exatamente, não estava em condições. E na seleção brasileira, esse universo funciona ao contrário. O Neymar, se ele tiver conseguindo andar, ele está na seleção brasileira. E talvez rolaria uma E, incompatibilidade aí do Jorge Jesus. é, cara, são duas linhas de treinador diferenciadas, né? Os dois são top, cada um a seu jeito, mas o próprio Ancelotti essa semana aí reclamaram de cobrança no Real Madrid, ele falou que ele não ia dar chicotada nos meninos, né? Usou esse termo. Se querem que ele pegasse o chicote, eles estavam enganados, enfim. E o Jorge Jesus já é muito mais conhecido por cobrar demais, né? Então, assim, acho que o Brasil estaria servido com qualquer um dos dois, mas eu prefiro um técnico que cobre mais. Até porque a seleção brasileira não é férias, a seleção brasileira não é brincadeira, né? Eu acho que cairia muito bem um treinador na nossa seleção que tivesse esse perfil de cobrança. Porque não estou querendo aqui diminuir os jogadores quando chegam na seleção, mas eu vejo muita falta de vontade ali, cara. Eu não vejo o mesmo empenho que eu já vi em outras seleções, sem falar da parte técnica, né? O mesmo empenho, a gente, quando tivemos ali na nossa seleção times fortíssimos, os caras mesmo assim davam a vida em campo. E a gente não Sim. tem visto isso há um tempo já na nossa seleção. Eu considerei a eliminação contra a Bélgica, mas um pouco falta de vontade ali, enfim. A outra Copa a gente foi eliminado nos pênaltis, contra a Croácia também, levando gol fazendo e tomando gol na prorrogação. E de repente um treinador que puxasse a rédea e cobrasse legal, não deixasse os jogadores se desligarem em campo, ou então fazer com que os jogadores dessem a devida importância, eu acho que cairia bem, cara. Exato, é isso que eu fico pensando. Acho que a concentração é importante, até porque esse é o altíssimo do altíssimo nível, né? Uma Copa do Mundo, qual torneio é maior? Não tem para Champions, não tem para Libertadores, não tem para nada. Então, assim, acho que esse tipo de campeonato você tem que ter um cara que cobre muito. Eliminatórias, como eu sempre falo, cara, eliminatórias agora que vão várias seleções para a Copa, não quer dizer nada. Agora, tem que ter um trabalho. Então, assim, você não precisa ficar em primeiro nas eliminatórias, mas você tem que ver que tem um indício de um trabalho, que tem um planejamento, que tem uma progressão do trabalho, e nada disso aconteceu, né? Então, acho que, Exatamente. independentemente do Jesus ou do Ancelotti, acho que vai ter um trabalho, né? E acho que vai ter também um fator que foi o que você falou agora há pouco, que é justamente essa questão dos jogadores chegarem e olharem para o banco e ter um cara lá que é um medalhão. De certa forma, é um medalhão. É um cara que vai se impor, é um cara que vai ser um líder. Os últimos técnicos da seleção não pareciam líderes. O Dorival tem a icônica cena dele lá com o dedinho fora da roda dos pênaltis da Copa América. O Diniz não durou nem tempo suficiente. O Tite era mais aquela coisa de filosofar mais do que cobrar, né? Então, acho que esse perfil aí pode ajudar. Cara, o que será que tem acontecido na nossa seleção brasileira? Porque a gente sempre teve craque, mas eu acho que existia um respeito maior. Não sei se a galera tá muito marrenta, não sei o que tá acontecendo, mas é difícil hoje um treinador conseguir se impor. Para um treinador se impor para algum jogador, principalmente na seleção brasileira,
o cara tem que ter ganho muita coisa já na carreira, como, por exemplo, o caso do Ancelotti. Sim, ou então uma personalidade forte como a do Jorge Jesus, porque não dá para Sim, comparar carreiras de Jorge Jesus e Ancelotti não dá. até pelos trabalhos. Então, assim, enquanto um, pô, me filiara a Champions, o outro acaba em mercados mais periféricos. Acabou tendo um ano mágico no Flamengo, isso aí é inegável. A gente acompanhou muito de perto, a gente está aqui no Brasil. Mas acho que qualquer um dos dois, ou um que se imponha e que mostre eu sou o comandante, ou um que vira e fala, meu irmão, nem fala comigo, olha quantas Champions eu ganhei, vão fazer com que essa galera baixe a bolinha, porque tem muita gente na seleção que ainda não conquistou esse status de poder tirar essa onda. Cara, concordo. Isso daí é o que mais me pega. A galera assina um contrato na Europa, mas ele tá ali mediano. O que já é um altíssimo nível, mas ele tá ali mediano. E mediano para cima. Nem ganhou nada ainda. Enfim. E o cara age como se ele já tivesse com a carreira dele assim, resolvida, né? Até meio o Sim. próprio Neymar, cara. A gente sabe que o Neymar não tem nada para provar para ninguém. Mas recentemente ele tá tendo sim coisa para provar. Ele no mínimo tem que provar que ele Ele aguenta consegue ter uma continuar em constância. campo, né? Exatamente. Que ele aguenta ficar em pé 90 minutos. Exatamente. Não adianta ele falar que é o Neymar de 2017, de 2015, 18 do Paris Saint-Germain. Não. A gente respeita isso, mas a gente não quer saber disso. A gente quer saber se em 2026 ele vai estar voando. Porque se colocar um treinador que leve, assim, coloque o Neymar como titular e tal, mesmo ele não estando pronto, só por uma pressão externa, pode ser prejudicial. Porque o Neymar ele muda todo o estilo de jogo. A gente Sim. acompanhou o Fluminense Santos lá, eu até comentei com você lá no Maracanã. Pô, o Neymar entrou em campo, já mudou tudo, começou aqui a zumbar, todo mundo começou a brigar entre Sim, si. exatamente, ele atrai muita atenção, seja dentro ou seja fora do campo. E aí, mesmo, o jogo orbita no entorno dele, né? Então, você tem o Neymar, você vai ter que encaixar o Neymar com esse trio de ataque aí que o Brasil tem, enfim. É uma outra questão. Agora, que Neymar? Porque se for um Neymar capenga que não consegue ficar em pé, foi mal, irmão. Obrigado, mas não precisei. Agora, se for um Neymar que está se cuidando, que de fato vai aguentar a pegada, ele é o nosso melhor jogador. Dá 10 para ele. Concordo. E você acha que desses dois treinadores aí, o Jorge Jesus, apesar de ter barrado o Neymar, eu acho que ele levaria, a não ser que o Neymar estivesse de fato lesionado, porque aqui no Brasil é diferente um pouquinho essa pressão, né? Mas entre os dois treinadores aí, você acha que os dois levariam o Neymar mediano? Alguém teria coragem de barrar o Neymar? Então, cara, acho que os dois poderiam ter coragem de barrar o Neymar se eles vissem, tipo, deu o treino da seleção e viu que o maluco tá muito abaixo. Ele pode chamar Neymar, ele pode chamar Ronaldo, ele pode chamar Romário, ele pode chamar Pelé. Ele não vai jogar, irmão. Ainda mais com esses treinadores grandes, né? Diferente, por exemplo, do caso do Dorival, que na última convocação, quando o Neymar foi cortado, ele já chegou se desculpando. Falou, não, montei tudo pensando no Neymar e ele não vai vir, meio que, né? Não me demitam, por favor, e acabou sendo demitido mesmo assim. Enfim, acho que os dois poderiam segurar o Neymar, mas eu acho que quem teria uma régua mais alta para com o Neymar seria o Jorge Jesus. Porque eu acho que o Jorge Jesus é um cara de cobrar mais, é um cara mais. Eu não vou dizer profissional, porque o Ancelotti, porra, a carreira dele diz tudo. Mas o Ancelotti entra mais naquele esquema paisão, deixa a molecada mais tranquila. É um. Como é que eu posso dizer assim? É aquele avô que estraga o neto, sabe? Não, Tô quer comer ligado. besteira hoje? Quer dormir tarde hoje? Pode dormir tarde hoje, mas amanhã tu vai acabar com o jogo. O Jesus não, o Jesus é aquele cara que 10 horas da noite ele passa lá, se a luz estiver ligada, ele come no esporro. E eu acho que talvez seja isso que a seleção brasileira precisa, de alguém que come esses caras no esporro. Também acho. Talvez não seja o que o Neymar quer, mas eu acho que é o que a seleção precisa. Precisa, exato. E agora, pra gente finalizar, cara, tu tá com a chave da seleção, os dois estão Edinaldo querendo me treinar a ligou. seleção. Edinaldo mandou o zap, falou: fecha com um dos dois aí, escolhe. Escolhe, tu tem o poder de escolher, os dois já deram sim, só que agora você decide quem vem. Jorge Fernandão, Jesus. Jorge Jesus. Jorge Porque eu Jesus. acho que ele já chega, ele já tem uma história no Brasil. Então, assim, tem uma galera que ama ele, do Flamengo, tem a galera que não gosta dele, os rivais do Flamengo, mas todo mundo respeita ele. E ele já Perfeito. conhece o Rio de Janeiro, ele já viveu aqui, ele já sabe como é que funciona aqui, ele já sabe que na Avenida das Américas ele tem que fechar o vidro no sinal.
Acho que é diferente do Ancelotti, que é chegar aqui sem falar a língua, sem conhecer como é que funciona a cultura. Real. Então, assim, eu iria para curto prazo no Jorge Jesus. Eu acompanho também, eu iria no JJ. E eu lembro também de ver alguns jogadores do Flamengo dando entrevista, sempre elogiando ele, apesar de falar que ele dava o esporro, mas Não, eles percebiam que exatamente. era algo positivo. Não, é o que eu falei, é aquela, né, voltando à analogia do avô, é o avô chato que 10 horas da noite manda tu desligar para no dia seguinte tu acabar com o jogo, porque ele sabe que se você dormir bem, se alimentar bem, treinar bem, Perfeito. você vai ter um desempenho melhor. O outro não, o outro quer te dar uma certa liberdade para que você consiga, como é que eu posso dizer, a liberdade criativa aflore. E acho que a liberdade Sim. criativa não está adiantando no Brasil, precisa de alguém que bote esses caras na linha. Puxa a rédea, né? Mais curta. Exato. É isso então? É Ancelotti isso. versus JJ, 2-0 para o Jorge Jesus. Exatamente. Faltou o voto do Rodrigão e da galera de casa, né? Você que está assistindo aí, assistiu até o final. Pô, dá o like aí pra gente, né? Não custa nada. Vê se já não tá inscrito. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos e não é inscrito. Entendeu? Também não custa nada, é só clicar para se inscrever. E comenta aí, pô, JJ, Ancelotti. Tem o Klopp aí, tem vários outros nomes. E bota o nome que você quiser aí embaixo que a resenha é liberada. É isso, eu vou desafiar a galera a botar um outro nome aí, sem ser os que a gente falou, que Boa, cairia bem na seleção brasileira. boa. É isso, Sim, Vanderlei rapaziada. Luxemburgo, Filipão, pelo amor de Deus, Oswaldo Oliveira, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Botar Valeu. tirar o Luxemburgo lá da Amazon Prime e Pô, levar ele para voltar a ser o técnico. cara tá na bancada do Galvão, pô. Valeu. É isso. Tamo junto, rapaziada. Valeu.